Gravando. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aí a mais um episódio do nosso programa podcast Mente Produtiva, e hoje aqui nós temos a honra, estou eu, Robert Van Paz, temos aqui também o Genivaldo Alencar, tamo junto nessa, hein, galera? E temos a nossa convidada, Lucélia, que vai se apresentar também um pouquinho mais. A gente vai bater um papo hoje sobre a importância do consultor de RH dentro das empresas, sobre processos empresariais, inteligência emocional e tudo que está relacionado nessa parte para que a gente possa ter um pouco mais de visão e conhecimento aí sobre esse assunto. Tudo bem, Lucélia? Sejam bem-vindos aí. E dizer o seguinte, Lucélia Vaz, Robert Van Paz, né, pra gente não confundir aqui o nome no clima aqui, pra gente acabar não errando as nomenclaturas que são bem parecidas. Minha amiga Lucélia Vaz, seja bem-vinda. Sim, tudo certo. Muito obrigada pela receptividade, pela iniciativa e pelo tema, né? Porque é importante que esse conhecimento chegue, sim, a mais pessoas. É uma compreensão que pode transformar todo o ambiente, empresas, pessoas, né? Então, a gente tem muito prazer de estar falando disso. Eu, atualmente, sou especialista em gestão de pessoas. Já tenho uma formação inicial em técnico em segurança do trabalho, que é mais uma área, né, de dentro do RH, analista de perfil comportamental, coach, e a gente está sempre conhecendo ferramentas novas, sempre imergindo, né, para a gente poder tentar a cada vez mais estar dentro das empresas, atendendo a real necessidade daquela empresa. Mas, Lucélia, deixa eu perguntar uma coisa. Como é que você chegou nessa área? Assim, foi algo assim que você já quis desde mais nova? Ou você viu quando você instalou a pergunta e a decisão na sua cabeça de dizer, cara, eu quero essa área? Eu, na verdade, cresci querendo ser professora. Eu era aquela criança que brincava de ser professora, né? Brincava no espelho e tal. Aí eu já vi aquela desenvoltura para falar, para me comunicar, aquela necessidade. E de me comunicar bem. E aí eu fiz ensino médio técnico em segurança do trabalho e comecei a me deparar com muita necessidade de treinamento, de estar falando com as pessoas. E dentro de mim, eu comecei a ver, apesar de jovem, né? Eu terminei o curso com 18 anos, 17 anos, e aí a gente vê que as pessoas têm uma necessidade de se comunicar, de falar que por trás de uma queixa tem uma pessoa, tem expectativas, né? E aquilo ali foi me chamando a atenção. Eu fui trabalhar numa empresa na área de departamento pessoal, e comecei também a me envolver com essa empresa resolveu implantar RH e eu fui para dentro dessa empresa para ajudar justamente com os treinamentos técnicos. E como conheci a rotina dos profissionais de RH, tinha uma analista que foi contratada, um auxiliar e um diretor. E eu fiquei fazendo parte, éramos nós 4 a equipe. E eu gostei bastante do que vi. Aí ali eu decidi, eu vou estudar esse negócio. O negócio é bom Era uma mesmo. coisa mais humanizada, né? Digamos assim, não era simplesmente o que talvez seja muito padrão hoje em dia nas empresas aí, de você ter um departamento de RH que só diz que é departamento só para fazer folha de pagamento, né? Não é um Isso. departamento que realmente se preocupa de fato com as necessidades dos funcionários, dos colaboradores da empresa, né? Como um bem Isso. geral. Foi justamente nesse projeto que eu entendi que não era só passar informação, não era só se promover enquanto profissional, era muito mais para que houvesse essa integração entre as pessoas, né? Foi muito mais para isso. Quando eu entendi essa ideia, aí eu vi que era ali que eu ia ficar. Então, dali um tempo, quando eu saí dessa empresa, eu já concluí o meu curso e já fui para dentro de outras empresas já na área de RH mesmo. Não, é legal entender que, por exemplo, pelo fato de ser pedagoga também, não é isso? Você falou que é formada em pedagogia? Não, administração, Isso, né? administração, tecnólogo de gestão de RH. Ela queria ser Desculpa, queria professora. ser professora quando criança, mas assim, eu quis trazer pelo viés da visão do pedagogo, inclusive da pedagogia empresarial, né? Porque ensinar dentro das empresas, fazer pedagogia empresarial hoje dentro das empresas, cara, é uma base muito forte para os recursos humanos, visto que os recursos humanos ele é um pilar importante para desenvolver as pessoas dentro das empresas, né, Lucélia? Isso. Só trazendo uma conjuntura de onde eu quero chegar, porque é o seguinte: as empresas elas contratam, elas buscam pelos melhores talentos, elas buscam aqueles talentos que querem compor seu time. Mas muitas vezes esses talentos entram dentro da empresa e não estão completamente formados, Lucélia. Isso. É um retrato de quem hoje, dentro da área de recursos humanos, trabalha com recrutamento e seleção. Você percebe a necessidade de pessoas prontas. Não há profissional. É muito difícil encontrar o profissional ideal. E, em contrapartida, a empresa precisa se estruturar para receber aquele profissional que ele tem ali um gap, ele tem uma área que ele precisa ainda desenvolver.
que para preencher o cargo ele ainda precisa daquela habilidade. Então, a gente precisa perceber e a importância do consultor estar dentro das empresas apoiando a estruturação do RH para que a empresa veja que nem sempre ela vai encontrar o profissional pronto e que ela pode também trabalhar o que ela já tem. Sim. Né? E nesse desenvolvimento. E essa linha de trabalho da pedagogia empresarial, que por sinal é uma especialização que eu já estou me preparando para fazer, já fiz umas pesquisas, é justamente para que a gente pegue a ideia central do treinamento e desenvolvimento. Por isso que uma palavra não anda separada da outra, tem que ser treinamento e desenvolvimento. Uma vez uma pessoa que trabalhou comigo, uma aprendiz, me perguntou por que era T&D, por que era treinamento e desenvolvimento. Eu disse, porque não há treinamento sem crescimento. Não há treinamento vago, vácuo, ou que não atenda a necessidade de um ou outro lado, né? Tem que ter, especialmente de quem está participando. Quem senta ali tem uma necessidade que quem está ministrando está ali para completar. E em contrapartida, essa pessoa também precisa ir apta a aprender. Né? Porque esse é o ciclo. Eu costumo dizer que o ciclo não fecha quando... eu te falei aqui, terminou. Não. O que eu te falei vai gerar expectativas em você e vai suscitar também necessidades em mim. E aí a gente tem essa vertente do treinamento e desenvolvimento de forma completa e se encaixa muito bem a pedagogia empresarial, a pedagogia dentro das empresas. Lucélia, tem uma máxima, né, que fala que é mais barato você treinar um funcionário do que você demitir ele. Isso é verdade? Isso é verdade, é muito verdade. Porque o ambiente empresarial voltado para o aprendizado, ele tem uma atmosfera diferente, uma atmosfera transformadora, que muita empresa pensa que é caro, né? Quando vê o custo em si do treinamento. Só que quando você faz isso dentro de um programa, o que a gente precisa entender é que não dá para ter o êxito se as ações forem isoladas, com objetivos que não são macros, objetivos individuais, muitas vezes da área, do profissional, do gestor, de quem está indo ministrar. Então, tem que ser todo um contexto de coisas interligadas e expectativas interligadas. Então, quando eu faço isso, aí sim eu consigo que aquela atmosfera de aprendizado se instale dentro daquela empresa e as pessoas tenham realmente prazer em estar ali, né? E não sintam dificuldade em dizer que tem uma necessidade. Porque, às vezes, as pessoas até têm, mas não falam, porque ela não sabe como isso vai ser visto. Né? Outro dia eu também fui perguntada a respeito disso. Quando eu tenho uma falha, uma dificuldade, eu não falo. Né? Tem pessoa que bloqueia, porque ela não sabe como quem está ali diante dela vai tratar isso. Né? E por isso as ferramentas, a própria ferramenta de levantamento de necessidade de treinamento, ela existe para isso, para que a gente entenda qual que é a real necessidade daquele colaborador. Porque ele entenda que cada passo, cada treinamento, cada ação dentro da empresa tem uma contrapartida de desenvolvê-lo e de desenvolver um clima organizacional propício ao crescimento. Eu queria trazer um gancho ainda nessa vertente, nesse viés do desenvolver pelo aprender no convívio organizacional da seguinte maneira. A Lucélia faz parte da 77, né? Nós temos o presente de conviver com a Lucélia no dia a dia, desenvolvendo as empresas, mas muito nesse percurso do aprendizado, né? Por exemplo, falando um pouco da SETS, que a gente trabalha junto, a SETS, Robervan, não é simplesmente levar um conteúdo e chegar lá e dar uma palestra. A gente tem todo um trabalho interno, né, Lucélia, de trazer o conteúdo do cliente para transformar isso em aulas práticas, para fazer com que o cliente conduza isso, né, que o próprio cliente possa viver até ser a consultoria, para que ele consiga fazer daquilo, criar rotinas. E aí eu te pergunto, o seu trabalho hoje, que, por sinal, diga-se de passagem, a gente é muito feliz de trabalhar com você, aproveito deixando isso gravado aqui, né? Como que você encaixa esses conteúdos de acordo com a visão dos clientes? Ou seja, porque cada cliente tem um convívio diferente, tem uma maneira de fazer diferente. Como é que é isso para você, cara? Isso não é muito louco, assim, de repente tá vendo muito conteúdo, trabalha no segmento de motopeças, depois trabalha no segmento, enfim, de varejo. Como é que é esse turbilhão de informação para você cascatear no ensinamento e devolver para o cliente sempre de forma significativa? Eu costumo associar a habilidade que a gente tem para gerir tantas informações à nossa base, à base do nosso trabalho. A gente não perde ali a essência do que o RH está para fazer dentro das empresas. Então, se a gente vai com essa base, a gente consegue fazer em qualquer empresa. Inclusive, a gente consegue perceber empresas que não vão se abrir para esse processo. E está tudo bem, né? E está tudo bem. Mas a gente vai com esse pensamento.
que eu vou conseguir desenvolver aqui? E aí a gente começa uma trajetória de conhecer a história do cliente. Tem muito disso, tem muito da gente entender, inclusive, bases estruturais, de quando a empresa foi formada, como que se dão os processos atualmente na empresa, sua história, porque eu até falava para meus alunos ontem, a empresa é uma pessoa. Só que ela é uma pessoa jurídica, ela tem tratativas que são diferenciadas, mas não é à toa que o nome é pessoa física e pessoa jurídica. A empresa é uma pessoa, ela é constituída de pessoas. Então, a identidade dela soma a identidade de todas aquelas pessoas que estão ali dentro, né? Inclusive, uma que a gente tem que considerar, que é a dos proprietários, quem fundou aquele negócio, quem respira aquele negócio, quem sonhou com aquele negócio desde a sua criação, começou muitas vezes com muita dificuldade, né? Passou por muitos desafios e está ali. Então, quando a gente, enquanto consultor, leva em consideração todas essas informações, o trabalho ele tem sucesso, não tem erro, que é hoje uma das bases da SET. A gente chega e aplica o estudo, que eu estava explicando para uma última cliente nossa. Com o estudo, a gente consegue estruturar exatamente o que você quer, exatamente o que você está precisando, e os frutos vêm vindo, etapa por etapa, né? E o funcionário que expectativa, às vezes, mas não chegou esse resultado, e a gente, calma, né? Vai sair. Respeita o processo, né? No mundo de hoje, Lucélia, qual que é a maior necessidade que você vê quando você trabalha, faz um serviço para as empresas? Qual que é a maior necessidade que a empresa precisa melhorar, que você percebe que as empresas precisam fazer para, por exemplo, ter o seu serviço, por exemplo? O que tá hoje, como que eu posso falar? Me fugiu um pouco a palavra, mas talvez, qual que é a maior dor hoje das empresas no mercado que você, por exemplo, com o seu trabalho, você poderia solucionar? A gente pode solucionar uma série de dores, né? Assim, eu acredito que não tenha nenhum problema que a gente não venha, enquanto RH, ajudar a resolver. Não, mas, por exemplo, tem. eu digo, qual que é a dor mais comum hoje em dia? Sim. Não, eu ia chegar lá. Aí hoje, dentro dessa estrutura, desenhar uma empresa feita por pessoas, pode parecer clichê, mas as empresas, elas surgem de quê? De necessidades de ganhar dinheiro, né? A gente tem um mercado, aparece aquele nicho e as pessoas vão inteligentemente com suas ideias. Gente, tem cada ideia, tem cada empresa. E aí a pessoa se joga no mercado e vai resolver o problema. Aí alguns começam a ver a lucratividade entrar. Só que o ciclo só fecha quando ele entende que ele está fazendo uma empresa, né? Que ele está fazendo uma empresa, ele está resolvendo uma dor, mas que quem está participando daquilo ali são pessoas. Então, quando ele entende isso, né? E aí a gente tem essa ideia lacra, como diz a expressão. Eu quero até pegar o gancho de pessoas. A Lucélia, ela é analista, né? Perfil comportamental, ela Sim. assessment, né? Sim. Inclusive faz isso na consultoria. E quando você fala principalmente de empresa feita de pessoas para pessoas, cada pessoa tem a sua característica comum, o seu perfil comportamental, tem as suas escolhas, suas decisões. E eu gostaria que você, primeiro, se você pudesse explicar um pouco de como que você faz essa estrutura da análise do perfil comportamental, né, do diagnóstico, partindo da alta gestão, para depois cascatear as intenções para todo o corpo operacional. Se você puder explicar qual a importância desse trabalho e como que você faz isso para a gente. E até ressaltar a importância disso acontecer, disso começar pela autogestão. Né? Porque a gente, enquanto consultor, a gente chega lá com as sugestões e é um mundo, né? É uma série de interpretações, o colaborador recebe de uma forma, a gestão recebe de outra, mas tudo começa por se a gestão comprar a ideia. Se ela entender que autoconhecimento ele é importante para todos, para todo mundo. Inclusive, eu tive uma virada na minha vida profissional depois que eu fiz o curso de análise de perfil comportamental. Eu me entendi primeiro, eu entendi por que eu estava sofrendo, eu entendi por que eu não estava alcançando alguns resultados, e aí veio novamente aquela máxima lá de quando eu comecei minha carreira. Eu preciso ajudar pessoas a entender isso, né? E a gente vai para dentro de uma organização, quando você conversa com um gestor, aí você já começa a ver que muitas vezes ele não só por uma questão de estrutura, mas por uma questão de necessidade, ele precisa se conhecer um pouco. Ele precisa investir um pouco mais, olhar para dentro de si. Ele precisa ter o seu tempo, né, de autocuidado. Né? Ele precisa... E não só enquanto gestor que tem aquele direito, aquele tempo maior, aquela quantidade de opções maior. Não, mas enquanto pessoa mesmo. Que vai estar no dia a dia se voltando para aquelas pessoas que estão ali trabalhando para ele.
Isso é muito interessante. Aí a gente começa a passar pela questão do conhecimento, desenvolvimento, que eles vão ter a partir de quando eles conhecem a ferramenta, e também de quando eles vão. Como a gente vai passar isso para os funcionários? É né? isso, como você vai cascatear isso de cima para baixo, né? Como? Porque você faz lá o diagnóstico da cabeça, do Isso. perfil da alta direção. Aí vem as Mas- lideranças. Aí o segundo patamar que precisa ter consciência de todas as, da amplitude desse processo transformador são as lideranças. Eles são ali os guardiões. Eles vão estar, como é que se diz? Defendendo a ideia primeiro. Eles vão estar sendo aquela primeira frente. Né? E para que esse conhecimento e todos os benefícios dessa ferramenta chegue até a base, é necessário esse processo, é necessário esse ciclo. Muitas vezes ele não é rápido, depende muito do que já foi implantado nessa empresa. Eles trazem experiências positivas, eles trazem experiências negativas, com colaboradores, com outras empresas, com outras consultorias. Então, é todo mundo. Depende da curva de aprendizado daquela empresa, né? Depende muito do que se criou, né, nessa curva, das marcas que as experiências deixaram, porque a empresa traz muito do dono, né? E O ele, nível de conhecimento também, por Isso. exemplo. E ele pode deixar fluir, como ele pode, em algum momento, Acomodar também, né? se acomodar, Olha, minha justamente. amiga, eu vou dizer aqui uma coisa para você. Às vezes a coisa tá bem arraigada, viu? Às vezes vem do próprio dono, né? As crenças, o próprio dono traz essas crenças limitantes, às vezes, e implementa Isso. dentro da empresa, porque no final das contas o CPF muitas vezes acaba sendo um espelho, ou melhor, o CNPJ acaba sendo um espelho do CPF, né? Isso. E ele, a forma que ele lida com isso, a forma que ele lida com os traumas, os bloqueios, os prejuízos, quem passou pela vida dele, a gente vê que isso reverbera lá dentro do comportamento das pessoas na organização. Então, outra coisa, a ferramenta de análise de perfil comportamental é uma prova de que, muito embora a gente trate com pessoas, não é subjetivo. Existem os registros e existe forma de estar sempre monitorando a performance. Isso começa primeiro pelo perfil. É como você fazer um inventário, né? É como você melhorar mesmo. um lugar. Você não vai melhorar um lugar se você não começar pelo inventário, de saber o que tem. Não, Né? poxa, ela fez a melhor comparação, sabe? A análise de perfil comportamental, de fato, é um inventário das pessoas que estão ali naquele negócio. E eu quero fazer um Isso. link disso, por exemplo, falando até de alguns perfis, por exemplo, o perfil geralmente dominante, quando você tem um diretor de uma empresa que ele tem um perfil dominante, até nos nossos embates da consultoria, quando a gente está fazendo, né, os nossos fóruns internos, a gente vê, poxa, esse cara aqui, ele é muito dominante, então a nossa comunicação com ele vai ser dessa maneira, porque senão a gente não vai conseguir nem sair do lugar. Ele vai querer coordenar a própria consultoria, ele vai querer coordenar os consultores, ele vai querer Dizer o que a gente tem que dizer o que, fazer. que a gente tem que fazer. Na verdade, a gente tá ali para ser consultado, né, Lucélia? Então, E a ferramenta, na verdade, de avaliação de perfil comportamental nada mais é do que uma ferramenta de autoconhecimento, né? total. Então, nós trabalhamos, eu também fiz uma formação também de avaliação DISC, né, e tudo, então fiz meu perfil e sabendo do poder que essa ferramenta tem, né, quando você está dentro da empresa, você saber que muitas vezes você está colocando uma pessoa numa função. E aí você faz o perfil comportamental dela, vê que ela tem potencial para uma outra função, te dá um poder de decisão, te dá dados, né, suficientes para que você possa colocar ela num cargo melhor que vai extrair o potencial daquela pessoa de uma forma mais assertiva, né? Porque às vezes tem pessoas que são muito boas em parte burocrática, por exemplo, mas sei lá, tá na parte de vendas. Aí a pessoa tá lá na parte de vendas, puxa, eu odeio vender, mas estou fazendo porque eu preciso ganhar dinheiro. E aí, na verdade, ela produziria muito melhor, ajudaria muito mais a empresa se ela tivesse, por exemplo, num escritório, sentada numa mesa, produzindo e lidando com dados, né, com burocracia, do que literalmente atendendo um cliente, por exemplo. Deixa eu só pegar o gancho desse link que eu estava fazendo, que faz muito sentido o que você falou, Roberto, porque é o seguinte, veja bem, Lucélia, às vezes o dono é bem dominante e ele tem pessoas, vamos dar um exemplo de um time de vendas, um exemplo, né, mais direto assim, o dono é dominante e o time de vendas dele é completamente conforme ou estável, porque o dono dominante ele contrata pessoas estáveis e conforme que aceitem o negócio de cima para baixo. Então, como o dono é dominante, se entra uma pessoa que é influente no time de vendas, que gente, aqui para nós, se está contratando vendedor geralmente é influente, né? Tem. Vendedor ele precisa, né, Roberto, né, Lucélia? Acho que aqui na mesa aqui a gente há de concordar que o vendedor ele tem que ter um motivo, ele tem que ter esse movimento,
às vezes ir no Iniciativa. cliente, né? Essa energia do influente e tal. Otimismo. E veja bem, há situações em que a gente encontra um time completamente apático, porque o dono da empresa, o diretor, o cara que tem a visão do negócio, ele é muito dominante, ele quer que as coisas sejam exatamente do jeito dele. E aí, quando você explica para ele que, cara, o perfil para melhorar tuas vendas vai ser um influente, ele até aceita a Lucélia contratar um influente. Só que entra o influente e começa a dar desacordos Choques. e inconformidades. Uhum. Como é que é isso na tua vivência, quando tu tem que ressignificar o perfil comportamental da equipe para poder trazer melhor resultado para o time, Lucélia? Veja só, se ele primeiro entender que ele, a princípio, montou aquele time estável conforme por uma característica natural dele de firmeza, de querer que as pessoas façam, do imediatismo, né? De saber que o instável ele é bem leal, ele é bem cumpridor das tarefas. Se ele entender primeiro que, dependendo do resultado que ele quer, essas pessoas não são as ideais para o cargo, muda tudo. Muda tudo. Ele vai entender que primeiro, então eu vou ter que saber realmente lidar com esse tipo de perfil aqui, porque é ele que eu preciso para levar meu negócio para frente. Aí eu pego o quê? Eu pego os mais analíticos, eu pego os mais estáveis e vou colocar para trabalhar com números, analisando meus dados, fazendo gestão da qualidade. De repente eu tenho um processo que precisa de um olhar mais crítico, então eu vou e coloco o analítico ali. Isso vai dar para ele uma segurança maior de estar, até essas modificações, eles fazerem com mais certeza de um resultado, que foi bem a situação que você falou. Eu modifico, né, eu faço esse tipo de decisão, eu tiro uma pessoa de uma área e né, oriento que ela venha atuar em outra área com segurança. Porque tem uma ferramenta que me embasa. Não foi achismo, né? Não foi a minha afinidade com ela que falou mais alto. Mas foi um levantamento. Tem dados Tem estatísticos, dados né? estatísticos. Eu vou usar aqueles dados ali para embasar minhas decisões. E a gente é muito feliz ao investir em autoconhecimento, porque você vai entender por que as coisas acontecem. Você vai entender por que as coisas não acontecem. E é muito interessante. Acaba a frustração, ou se você quiser continuar frustrado, é porque, de fato, ainda tem algo ali que precisa, e aí a gente vem para outras ferramentas mais profundas que tem. O mercado tem muitas ferramentas, treinamentos, imersões que as pessoas podem fazer para ir além. Porque Isso vai muito do desempenho que ela quer. eu quero complementar a sua fala, porque diga-se de passagem, todo perfil ele pode ser adaptado. Sim, Né? sim. Porque o cara é dominante e as coisas vêm dando certo, parabéns, mas as coisas podem melhorar ainda. Então, como você falou, quando o dono da empresa entende que, mesmo ele sendo dominante, ele pode flexibilizar mais as características potenciais dele para que ele tenha mais flexibilidade e entenda que ele tem que aceitar mais o comportamento pro resultado, a coisa começa a melhorar de fato e a gente consegue ver isso. É por isso que é importante a análise do perfil comportamental ser apresentada, não é isso, Lucélia? E isso é até interessante, Genivaldo, que você falou, que realmente eu, inclusive, sou um exemplo disso, né? Por exemplo, porque a análise de perfil comportamental não é tipo uma lei eterna que você é daquele jeito, você vai ser sempre daquele jeito. Não, significa que os seus perfis estão mais tendenciados naquele momento da sua vida para aqueles que deu o resultado. Síndrome Porém, de Gabriela, né? Exatamente. Você não vai viver a vida inteira daquela forma. É possível você mudar e adaptar. Então você vê, poxa, eu tô precisando ter um pouco mais desse perfil aqui, por exemplo, de um D, sei lá, entendeu? Para mim, para que eu possa obter o meu resultado. Como, por exemplo, eu sempre fui um cara muito comunicador, né, e tudo, e às vezes o comunicador ele tem muito esse de arranque demais e muitas vezes de realizar e executar, às vezes fica meio a desejar, né? Então, em um certo tempo, quando eu fiz a minha análise há uns anos atrás, e eu percebi, cara, realmente isso é um gargalo que eu tenho. Porque eu percebo que eu sou um cara que faço muita amizade, sou muito comunicativo e tudo, mas na hora de realizar as minhas coisas eu estava deixando a desejar. Então eu precisava aumentar um pouco mais as minhas habilidades em outro quesito, né, no caso, que seria de executar mesmo, né? Mais ação e menos fala. Então, desde então, hoje se eu fizer, eu nem deve estar bem diferente do que eu já fiz no passado. Inclusive é interessante, né? Você guardar os resultados que você fez, tipo de 2 anos atrás e comparar, né? Que aí você vai vendo direitinho a sua mudança. É legal a gente ver isso de um cara maduro, né? Como o Robervan falar isso, assumir e tal. Pô, assumir até no vídeo aqui, bacana. Que funcionou né, na sua carreira, que te funciona. impulsionou. Por isso que ele tá aqui conversando com a gente, né? Agora, se pega isso, Robervan, no dia a dia, que deve ser bem desafiador para você enquanto consultora,
do cara que acredita que os resultados dele já acontecem lá na empresa dele, que é daquele jeito, tá tudo certo. Ele já vive há 20, 30 anos daquele jeito. E aí, como é que é isso na prática, Lucélia? Como é que você senta com o empresário e diz pra ele, olha, cara, fiz aqui a análise diagnóstico comportamental do seu time. Não deve ser fácil, né? E o seu time é mais conforme estável, você é mais dominante, a gente tá precisando colocar influência aqui no time. Tem que dar uma aula de educação, né? Tem que primeiro educar o dono para poder ele entender aquilo que você vai fazer, né? Pedagogia empresarial pura, hein? Isso, a gente vai desenvolver estratégias justamente para as pessoas entenderem isso, que aquele relatório é o começo de tudo, não parou ali. Ali é que a partir dali é que as pessoas vão voar, né? Vão entender que eu posso sim eu posso sim adaptar um perfil para um resultado que eu quero, só que a partir da ferramenta eu vou fazer, até o investimento que eu vou fazer vai ser mais assertivo. A ferramenta nada mais é do que um dado estatístico para poder te basear em novas decisões. Em novas decisões. E hoje a gente procura muito conteúdo. E muitas pessoas passam por isso que você passou. Puxa, eu penso tanto, e o resultado não chega. Tem muita gente se fazendo essa pergunta. E às vezes até procuram conteúdo, mas não é o conteúdo mais assertivo. É algo que funcionou para alguém. É algo que ela viu e o visual agrada muito a gente. E a gente sabe que tem técnicas para comunicar, né, as necessidades. Só que a pessoa tem que parar um pouco e olhar para dentro de si, qual é a minha necessidade? Eu vou investir em quê? E aí ela decide investir em adaptar um perfil para de acordo com o aquela resultado habilidade que ela quer. Isso. E ele vai ter facilidade e dificuldade. Vai dar abertura dela, né? E vai dar abertura do empresário, que ele vai ver o gestor ou a equipe, que tem que se enxergar enquanto aquilo ali é um ponto de partida. E que nós temos que ser... Nunca fez tanto sentido aquela frase de que nós somos seres sempre em aprendizado, né? Porque eu não posso olhar para essa ferramenta e me contentar com o resultado que eu estou. E eu costumo até dizer que a gente falou sobre o líder transformador, né? O líder como agente de transformação. Não precisa estar tudo bem para não precisa eu estar em crise, no caos, tudo ruim, para eu fomentar uma mudança na minha vida, uma mudança na equipe, uma mudança de cenário. Eu posso ser... Isso que é ser protagonista, né? Eu esperar o caos para mudar. Parabéns, ótimo para quem, diante do caos, tomou uma medida, mas você pode estar tudo bem. Eu costumo dizer que os números, eles falam muito pra gente, analisando números nas empresas. Esse número aqui se mantém, tá ótimo, tá indo. Sim, mas ele tá se mantendo. O que a gente pode fazer para melhorar? E aí a gente sai da zona de conforto, a gente literalmente se incomoda com o resultado que a gente encontra e quer fazer diferente, quer deixar uma marca, e quer deixar uma marca na vida das pessoas, e aí começa. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? E as pessoas ao nosso redor, normalmente elas vão sentir. Quando você tem essas boas práticas, usa essas ferramentas, realmente entende que elas são uma ferramenta de transformação, né? Depois da informação, que é muito importante, elas têm um fundo de transformação, e você, esse agente, você coloca ela em prática e as pessoas ao seu redor naturalmente vão sentir. Então, as equipes, elas sentem isso. Né? É bom porque no dia a dia da consultoria a gente consegue levar cada dia uma ferramenta que vai fazendo elas verem o processo. Que levou anos para chegar naquele resultado anterior X, não vai ser do dia para a noite que vai virar Y. Apesar que mudanças acontecem rápido, vai na disposição, como diz meu amigo Alencar. Que bom, que bom. Mas aí vai muito à disposição das pessoas. Mas é legal você trazer nosso mantra, porque a gente de fato vive isso, porque aqui na CETES a gente faz assim, como que a mudança acontece para as pessoas entenderem, né, Lucélia? A Lucélia entra com a parte de recursos humanos muito intensificada, muito forte, mostrando metodologias, ferramentas, etc. O Alencar entra na parte de visão de vendas, visão estratégica, planejamento estratégico. Aí a gente tem um cientista de dados, que é o Jason Azevedo, com certeza está assistindo a gente aqui. Um grande abraço, Jason, né? Então, a gente tem um cientista de dados hoje que ajuda a gente na CETES, então é uma capilarização de informações para chegar. A gente tem psicologia cognitiva comportamental com a doutora Silvia, que faz um trabalho fantástico nas empresas. Então, aí a gente tem marketing com o Will. Cara, tem análise de dados com o Abimael. Então, é um time de várias abordagens, cara. Desculpa, eu estou complementando como você faz, multidisciplinar, que assim... a bola vem muito redonda para a tomada de decisão. O que o empreendedor, o líder ali, ele tem que compreender que se você tem 7 competências te trazendo a solução de que, cara, você realmente você precisa dominar seu leão interior, deixar a gente trabalhar, porque a gente entendeu que o perfil que vai te dar resultado para o seu time é esse aqui, não é assim que funciona, Lucélia? Sim. E aí ele recebendo toda essa gama de informação, essa gama de suporte,
a gente consegue ajudar e nós estamos felizes com os Isso. resultados dos E clientes. estar diante dele, né? Fazer a transformação acontecer. A falta de dados não vai ser, falta de opções não vai ser. E a gente Falta de costuma ferramentas, muito estruturar, menos. e a gente costuma sempre estruturar e dizer assim, tá aqui o estudo, né? Tá aqui as possibilidades, tá aqui, o poder de decisão é seu. A pessoa se vê diante de um mar de possibilidades, literalmente diante de um mar de possibilidades. Ela vê a organização dela de uma forma que antes ela, talvez por desconhecer uma ferramenta ou outra, ela não via, ela não conseguia. Mas, de fato, a gente procura todos os dias vivenciar esse papel de consultor. Aquela pessoa que é consultado sobre uma melhoria que é necessária. Eu posso né? dar um exemplo prático de uma ferramenta Ninebox, por exemplo, né? Sim. Fala pra gente como é que funciona o Ninebox na sua visão, o que você compreende Dentro sobre isso. dessa estrutura Ninebox, a gente elabora pelo menos aquelas 9 competências, onde a gente começa a trabalhar uma base, como se fosse um processo de crescimento. Na verdade, fica visual que nós temos competências base, que a partir do desenvolvimento de competências adicionais ou de melhoria das bases que eu tenho, eu me desenvolvo. Então, assim, a base são 9, mas eu sempre costumo dizer para as pessoas que a gente inclui nas análises que é um mundo de possibilidades ali diante dela e que melhorar outras competências e que tomar decisões, mudar de área, se desenvolver dentro da sua área, Quais são realmente potencializar. Quais são as competências mais importantes que tem dentre essas 9, por exemplo, que você fala do Ninebox? As que têm mais Comunicação relevância, interna, por né, exemplo. são as que vêm de dentro, né? Isso, As que falam mais das emoções. Mas comunicação interna é uma que a gente sempre vê, ela tem muita relevância porque as pessoas às vezes não sabem como se comunicam. Elas não têm ideia do que elas estão comunicando, que muitas vezes o resultado está chegando errado porque elas estão comunicando errado. Então, é muito estratégico a ferramenta e ela também pode ser estruturada de acordo com a empresa, de acordo com os ideais da empresa. A gente pode estar fazendo uma implantação bem alinhada com o que a empresa quer no momento. Então, ela pode ter etapas diferenciadas. A gente sempre procura, e a gente tem feito essas partes de treinamento, de desenvolvimento, aprendendo com os PDLs, que em qualquer grupo hierárquico eu posso fazer um programa de desenvolvimento para implantar o desenvolvimento, inclusive a partir da ferramenta Ninebox. E, Lucélia, interessante que, assim, voltando um pouco do que a gente estava falando sobre a ferramenta, né, da DISC, eu lembrei de um episódio, né, tem uma história, né, por trás disso, que eu participei de uma consultoria, e nessa consultoria teve um episódio lá, uma aula lá que estava sendo dada, que era justamente falando sobre essa parte de recrutamento, né? E nessa parte de recrutamento eles falavam que quando você vai buscar uma pessoa para vendas, né? Você tem, acho que é o vendas um ou é o vendas 2, eu não me lembro agora o nome É level específico. 1, é level 2, será? Não, Certo. não é level, ele chama de consultor alguma coisa. É um que fica mais na frente, né, na linha de frente, e tem mais aquele consultor que ele é mais de relacionamento. Então é um cara que ele consegue construir um pós-venda, né, e tudo. Então é o consultor 1, que é o cara que é só do fechamento, e são dois perfis diferentes, né? Sim. Porque o cara que ele é do fechamento, cara, ele quer vender, ele quer faturar, ele quer ganhar dinheiro. Ele não quer saber de ligar, de fazer acompanhamento, de fazer um pós-venda. Não, o cara quer fechamento. Ele quer dinheiro na conta. Então, assim, ele é o perfil do cara que ele é mais agressivo, né? Então, eu não me lembro agora exatamente qual que é a letra que é correspondente no DISC. E o cara... Influente. É um influente. Aí o outro, né, é um cara que ele é mais consultor de relacionamento. Ele consegue criar um relacionamento para poder vender outros produtos depois de que aquele um cara cliente já chegou. mais estável. Exatamente. Isso. Como que seria isso, mais ou menos? Eu ia até comentar sobre isso, né? Que a gente falou aqui do perfil influente de venda diretamente, um pracista, um que tem que ir para campo, tem que fazer ação no meio da rua, e a gente, nessas últimas seleções de venda, se depara com experiências muito incríveis, né? Eles mesmo contando a sua vida na venda. Tem pessoas que têm uma vida inteira na venda, né? E você vê aquela influência muito forte. Mas, quando eu tenho um trabalho de venda mais estruturado, de um produto mais específico, de um produto mais técnico, ou uma estrutura de venda para receber o meu cliente depois, porque eu tenho uma vivência muito grande com o meu cliente a partir daquela aquisição, aí eu posso ir inserindo outros perfis como a estabilidade, que é uma pessoa calma, né, paciente, leal, uma pessoa que vai estrutura, uma pessoa planejada, que consegue se planejar. Então, ele é um profissional fundamental se você tem ele é um perfil fundamental se você tem uma estrutura de pós-venda. Que aceite isso, né? Porque vai depender do negócio, do tipo de venda. Isso.
Do tipo de produto, né? Do tipo de produto. E vai também depender um pouco, eu queria até abrir um leque aqui e colocar a estratégia de remuneração. Porque as pessoas elas vão reagir muito à estratégia de remuneração. Sim. Né? Inclusive, a gente não aconselha só aquela venda por resultado. A gente aconselha que esse resultado ele seja trabalhado de várias formas. Porque Como por exemplo? Eu posso criar um leque de benefícios, né? E não só chamar atenção para o montante em dinheiro em si, porque a gente ensina as pessoas a ver o valor das coisas e não só o preço, e não só as quantidades, né? A pessoa abre o seu conceito a respeito dos ganhos. Ela precisa ganhar, ela ter o ganha-pão de cada dia, precisa. Mas ela precisa também ver que ela ganha investindo nas relações. E eu preciso de toda uma estrutura ali por trás, e principalmente de aprendizado, principalmente eu vou de trazer um treinamentos. exemplo prático na fala dela, porque nós temos um cliente assim, que é uma empresa de imobiliária, né? Uhum. E o que é que o corretor, quem está nos assistindo que é corretor de imóveis, e a gente tem muitos amigos que são corretores de imóveis, sabem que o corretor ele foca muito no valor da comissão, né? E o que é que a gente leva para esse nosso cliente? Cara, além da comissão, traz uma outra coisa, traz uma estrutura do escritório que possa receber os corretores, traz algum benefício mesmo de integração, de treinamento, né? Traz complemento dessa comissão. Além da comissão, o fato desse corretor estar ligado diretamente a essa imobiliária, ele vai ter ganhos, né, sociais, enfim, programas que a imobiliária pode estar fechando. Sim. Não é isso, Lucélia? Então é disso que ela está falando, da composição do valor, né? Até porque também entra também no que ela falou, que é a questão sobre o produto, né? Não é todo produto que dá para você simplesmente, por exemplo, um corretor de imóveis. Cara, um corretor de imóveis, o produto é um ticket altíssimo, né? Não é algo que você vai sair, você vai vender de um por um, sem se preocupar, só quero vender, só quero vender, só quero vender. É um produto que o cara não chega, olha coisa, liga pro cara, oi, eu vi uma casa aqui de 300 mil, quero comprar. Pô, seria muito bom e maravilhoso se isso acontecesse, mas é uma venda que normalmente ela acontece com uns 10 contatos, e aí tem que criar um relacionamento e tudo, aí a pessoa vai decidindo. Que se for só para comissão, vira um negócio transacional da empresa com o corretor, eu falo dessa imobiliária, né? Vira um negócio transacional, poxa, e por isso que acho que você sustenta no valor, porque deixa de ser tão transacional e vira o corretor, ele fica naquela honra, poxa, eu vou honrar a imobiliária que eu estou prestando serviço, porque aí, poxa, lá não é só a comissão, lá eu tenho carinho, não é isso? Tem esse estrutura, jogo de... conforto, eu tenho ações, essas ações que levam ele para os ambientes, né, que fazem, que dão aquela... Isso cria uma relação com o cliente, uma relação com o negócio. Né? Inclusive, eu tenho muitos amigos consultores que eu fui. Aí, eu te pego aqui, eu te levo ali, eu te mostro ali. Corretores, né? Que tem toda uma disponibilidade. Ah, vamos tomar um café, vamos conversar sobre um empreendimento novo. E tem muito isso, né? E que isso sirva de base para as outras áreas, outros negócios, outras vendas. Isso faz com que a gente veja a criatividade, a forma diferente de vender os negócios e de aproveitar melhor os perfis das pessoas. Que fique muito claro que, assim, e a gente está falando de recursos humanos, por exemplo, a contratação hoje, porque lá na CETES, todos os nossos consultores da CETES, eles participam de todos os processos. Não é o fato do Alencar trabalhar especificamente com gestão estratégica e visão, né, comercial, que eu não participo das análises de RH. Pelo contrário, eu participo, eu vejo, ela vai contratar os vendedores lá, Robervan, a gente, cara, Lucélia, eu quero também dar o meu viés por visão. E quando a gente encontra um perfil que a Lucélia diz para mim, ó, o cara é influente, né? O cara tem, se o cliente precisa mais estabilidade porque quer um vendedor mais consultivo, se o cliente quer algo mais conforme porque é uma venda que é mais operacionalizada, né? Mas mesmo assim, se a gente entendendo que aquele perfil ele não é agregador ao negócio, a gente coloca o dedo lá e diz, não, peraí, esse cara tá vendo muita comissão e aqui a gente tá levando a empresa para ter uma cultura de bem-estar, né? Uma cultura de valorização das pessoas, e esse cara tá vendo apenas a comissão, vamos ver uma segunda opção? Não é assim que funciona? Isso, a gente abre esse leque, né, para que fique bem claro o que de fato envolve o resultado empresarial. A gente tá ali fazendo uma entrega, a gente tá fazendo uma escolha que vai impactar no negócio dele, e a gente com certeza se preocupa em dar o melhor resultado, né? E atender também a expectativa de quem está ali. Porque se eu coloco uma pessoa com perfil inadequado, eu também estou criando uma situação difícil para ela. E é bem importante a gente frisar isso, que aí a gente vê as pessoas, não é que elas servem ou não servem no momento, a ideia,
né? O resultado que eu quero pede mais sobre esse perfil aqui. O seu vai ficar aqui e, por sinal, a gente cria esse relacionamento com o candidato. De vez em quando a gente está ali conversando e eu sempre peço, fique em contato aqui comigo, vê as nossas postagens, acompanha o nosso trabalho para a gente estar te inserindo num outro momento. E eu tenho histórias de amigas hoje que estão dentro de empresa que eu conheci numa seleção, né? E a gente fiz um evento, ela foi, se encontramos ali num outro evento. Isso dá até base na hora da gente indicar um profissional da sua empresa. Olha, eu realmente conheço, né? Tá no mercado, tá se atualizando, tá procurando, tá dentro da estrutura do que a gente quer hoje de pessoas, né? Não é uma pessoa que tá voltada só ali para aquela seleção e apaga, porque a gente pergunta às vezes para candidatos assim: qual foi o último curso que você fez? Aí eles dizem que foi cursos feitos dentro da empresa. E eu sempre observo assim, a gente tem que ter iniciativa. De fora o que a empresa nos proporciona, a gente também tem as nossas escolhas. Vai Isso lá. já diz muito do colaborador, Isso né? já diz Saber, muito. poxa, você só ficou esperando o que a O que a empresa empresa deu? fez. Você não buscou nada do lado de fora? E isso é relevante, né? Então, assim, eu tenho muitos, inclusive não só vários exemplos de pessoas que ia ali, faziam uma formação, faziam uma capacitação, se envolviam na imersão, no workshop, estava sempre perguntando, né, como é que estava o mercado, como é que estavam as vagas, o que é que ela precisa melhorar, que essa pergunta ela é chave. Né? E não só, de repente, um resultado que não chega, é porque a empresa é ruim, é porque a consultoria é ruim, é porque é assim mesmo, não vem não, não vem logo não, quando vem, vem de não sei quantas vezes. E não é bem assim, né? É muito do que ele está fazendo enquanto ele está disponível para o mercado, fala a respeito dele. Tem pessoas, inclusive, que você vê, ela não para, ela fica ali fazendo um recrutamento, ela fica ali se envolvendo numa outra atividade, justamente porque essa pessoa tem sede de estar alocada, tem sede de estar melhorando, né? Realmente tem uma afinidade com a área de recursos humanos ou qualquer que seja a área, a gente percebe quando a pessoa tá no mercado ali, às vezes, mas está viva, está sempre com aquele sentimento de estar se renovando, né? Mas eu costumo dizer assim que recrutamento e seleção é um processo que ele ensina muito pra gente. A gente tem a possibilidade de aprender com todos esses exemplos. Engraçado que, Lucélia, voltando aqui um pouco ao assunto que a gente estava conversando sobre a corretora de imóveis, né? Sobre a imobiliária. Eu sou palestrante, né? Eu sou head trainer de inteligência emocional, também trabalho nessa área de inteligência emocional, desenvolvendo pessoas, emoções, já tem mais de 10 anos aí, né? E nessa jornada, né, digamos assim, inclusive é algo que a gente fala muito, que habilidades do líder, né? A pessoa que ela é líder, que, por exemplo, falando do caso da imobiliária, né? A pessoa que ela tá na gerência ou tá na diretoria de uma imobiliária como essa, ela tem que saber que os funcionários têm seus anseios e seus desejos. E cada pessoa é diferente, né? Então, tem pessoas que se motivam muito pelo financeiro, mas já tem pessoas que se motivam por um simples reconhecimento, às vezes, né? Um elogio em público, Isso. um reconhecimento Um ali, aperto de um aperto de mão, mão, né? um entendimento, entendeu? Tipo, uma flexibilidade. Pô, o funcionário tá precisando, sei lá, ele quer uma folga a mais porque vai ter que. Pô, você tá dando um bom resultado, por que não fazer, né? Isso. Então, isso tudo agora, de onde vem isso? Vem muito do autoconhecimento, né? E é uma das coisas que a gente vê e a gente trabalha muito no campo da inteligência emocional, de desenvolver a inteligência emocional, porque você tem inteligência emocional, é isso, né? É você Isso. ter a habilidade de ver, entender a outra pessoa, se Identificar. colocar no lugar da outra pessoa, né? Ter empatia, Uhum. vestir-se das roupas, né? Digamos assim, do corpo da outra pessoa e como se fosse pensar como ela, para que você possa entender ela da melhor forma e aí tomar melhores decisões, entender melhor, ter melhores relacionamentos interpessoais e intrapessoais. E Isso. como que você aborda a importância dessa inteligência emocional quando você está nas empresas assim? A importância de identificar esse tipo de comportamento, primeiro, nós estamos falando de empresas, né, e de recursos humanos como parceiro de negócio, é o resultado que isso vai te dar. Primeiro, não olhando assim, eu estou sempre ganhando dinheiro com tudo, mas o resultado, muitas vezes, ele é o que favorece os dois lados. O melhor resultado, muitas vezes, é o que favorece os dois lados. Então, a empresa, ela atende uma necessidade, quando ela atenta para esse tipo de conhecimento, de ferramenta, e ela tem a necessidade dela atendida. Né? E ela pode estar fazendo uma relação, realmente tendo uma relação de trabalho duradoura e sadia, né? Com conforto para os dois lados. Porque, de fato, hoje em dia a gente vê a diversidade de benefícios que são oferecidos pelas empresas. E eu preciso ver qual é o que financeiramente atende a minha necessidade para eu estar chamando a atenção do candidato, enquanto mercado, e do meu colaborador interno para que ele queira continuar ali aquele trabalho comigo.
né? Eu posso estar fazendo esse tipo de investimento para diversificar todas as possibilidades que eu posso dar para ele. Identificar isso, né, torna o jogo um jogo sadio. Você vê mais possibilidades favoráveis do que contra, do que tá sempre vendo as coisas pelo lado de que isso é prejuízo, isso vai aumentar meu custo. Primeiro, né, enquanto empresa, a gente logo faz aquela relação, o que eu estou ofertando e estrutura de custo. Teve um dos nossos clientes muito preocupados com isso e a gente o tempo inteiro mostrando, não existe recursos humanos que não seja alinhado com a estrutura de custos da empresa. Eu não posso vender o mundo perfeito e não ver que isso uma hora vai impactar no meu negócio. Enquanto recursos humanos, eu preciso conhecer de financeiro, conhecer de tributação, né? Conhecer as escalas, tudo de benefício que a empresa tem. Se eu ofertar esse benefício aqui, qual é o passivo trabalhista que eu tenho, qual é o risco que eu tenho, porque tem benefícios que tem sempre, a gente tem que analisar o benefício não só pelo lado bom, mas de repente se ele não pode ser um tiro no pé, né? Se ele não pode mais na frente pesar no meu bolso ou na minha carga tributária. Então, enquanto consultores, a gente também, isso passa pela estrutura de custo da empresa. E, assim, pegando aqui um pouco do gancho, lembrei agora falando sobre histórias. Lucélia, você tem uma história assim meio, sei lá, vamos imaginar uma história cabeluda, assim, de alguma situação que você viu numa empresa, claro que sem citar nomes, sem citar empresas, mas você consegue lembrar de uma situação em que, tipo, você chegou, nossa, tava horrível, absurdos, assim, que você chegou a ver já nessa carreira. O que você poderia dar de exemplo de história pra gente? Que às vezes até uma história engraçada de algum episódio que já aconteceu. Tem histórias engraçadas e tem histórias não muito engraçadas, né? Vamos para as engraçadas, né? Pra gente não ficar triste aqui. Não, mas parece coisa de filme, de novela, mas a gente ainda vê pessoas, líderes, perdendo o controle, batendo na mesa, gritando. E você vê ali uma pessoa... Total falta de inteligência emocional, né? Necessitada de autoconhecimento, né? Que está contratando a consultoria, mas que a gente vê que ela é o primeiro que quem precisa. está precisando é ela, né? E a gente vê histórias assim, eu vou dar feedback de funcionário com mais de 25 anos de empresa e ver como que ele vai entender isso. Já teve casos de resultar na saída e já teve casos de resultar na total restauração, na parceria, na renovação da parceria, né? Porque realmente são coisas que a gente faz porque a gente tem um brilho no olhar por essa carreira, mas tem momentos muito difíceis, né? Funcionário, sabe, lhe afrontar, bater na mesa, sabe, não contribuir com o seu resultado, tem uma série de opções. Eu costumo achar todas boas. Deixa eu falar só um detalhe tudo, importante. Eu costumo ver a oportunidade em tudo. Só tem um ponto importante, trazendo muito pela visão da consultoria, né? Principalmente seu papel de recursos humanos, é que assim, cara, não tem jantar de graça, tá muito claro. O jogo não é fácil. E outra coisa, não é o fato da consultoria de recursos humanos estar dentro da empresa que tudo vai ser um mar de rosa, vai ser maravilhoso. Não. Consultoria, ela é extremamente técnico. Sabe? É andar com a regra debaixo do braço o tempo inteiro. Até porque a consultoria é um corpo estranho dentro do cliente. Cara, lá já existe um casulo, já existe uma empresa, já existe um negócio, e a consultoria é aquele corpo estranho que vai chegar e vide que algumas empresas pensam que a consultoria vai resolver tudo. E pelo contrário, não é o contrário, não resolve tudo. Assim, a consultoria, ela enfatiza os pontos, apresenta relatórios e provoca as mudanças. Mas as mudanças, ela depende de quem está ali para aceitar a mudança. E por que eu estou trazendo isso? O Robert Van pediu para você contar uma história. É que eu acredito que o fato da consultoria estar dentro do negócio, provocar mudanças, isso incomoda demais quem já está ali. Transformar, você pega eu trouxe o casulo, né? Você pega pela borboleta ali, né? É um bicho feio. Sim. Que quando rasga o casulo que sai uma borboleta linda. De fato, é essa transformação que a consultoria faz no negócio. Principalmente dependendo também, às vezes, do perfil comportamental da maioria das pessoas que tem lá, né? Porque tem perfil comportamental que é totalmente avesso à mudança. Inclusive, e aí, avesso ao que a empresa precisa, cara. Exato. A gente encontra situações que tem gerentes que estão 5, 10 anos que o cara não tem o perfil da empresa. Eu não vou negar para você, eu acho que você já deve ter passado por isso. Eu já cheguei para dono da empresa e disse, cara, simplesmente esse perfil não tem nada a ver com o seu negócio. Agora, o que é que você quer? Você vai matar o cara? Você vai botar o cara para correr? Ou a gente vai tratar agora o cara, de repente recolocar ele numa posição que encaixa ele? Investir em treinamento para poder melhorar algumas habilidades, né? E aqui que eu digo para você, dentro das suas histórias vividas nessa jornada de consultora,
Não tem sido fácil, eu tenho certeza, né? Porque às vezes as pessoas contratam a consultoria por pílula. Não vou contratar a consultoria aqui 30 dias. Não vou contratar 3 meses. Não vou contratar 6 meses. Cara, qual é a mudança que você faz em 3 meses dentro de um negócio? Para mudar muitas vezes um cenário que já vem de anos, décadas, né? Anos, né? Décadas, 30, 20, 25, 30 anos. E você vê, às vezes, empresários dizendo, olha, eu tô há 30 anos assim, mas eu quero mudar. É show de bola. E aí, lembrando aqui de um exemplo, eu costumo dizer que em RH, de fato, tudo que você faz é um investimento, né? E a gente tem tentado fazer com que as empresas tenham um novo olhar sobre as confraternizações, né? Confraternização não é só para você sentar, comer e tchau. E nem é custo. E nem é custo. Depende, se ele não souber usar esse recurso é verdade, dele, pode virar um custo. Pode virar um custo. Pode virar um onde custo. o funcionário, já ouvi de empresário, tá? Assim, vai ali, come, né? Come pelo ano inteiro que eu dei problema para ele, né? Desconta ali em mim e vai embora e tá tudo bem. E não é. E eu lembro de um modelo, um cliente nosso, né? Cliente já do início da minha carreira. E a gente chegou e quis fazer a confraternização no modelo de convenção. Aí quando cheguei na sala, ele olha, nunca mais faço confraternização de outro jeito. Porque aqui já teve de eu sair de confraternização levando gente pra polícia, levando gente pro hospital, né? Porque é uma versão, uma ideia errada, equivocada de confraternização. Sim. E a confraternização, ela continua, o ambiente profissional continua. O que a gente vai enfatizar ali é o companheirismo, é a solidariedade, é a parceria. Tô renovando minha parceria com você, mas isso pode ser falado de várias formas para eles. Não só colocar à mesa tudo que ele Às quer. vezes o pessoal pensa que Não. confraternização é botar um monte de cachaça pra galera beber e Isso. comida. Olha, e e quando deixa faltuar, você né? Falar de fala- confraternização, a gente daria um podcast para falar só sobre confraternização. só sobre Porque uma vez eu acho que eu conversei com você e nós falamos o seguinte: a confraternização ela tem uma estrutura, Tem toda uma estrutura de um trabalho de um ano inteiro. ela tem um planejamento para acontecer e ela tem uma intenção. Uhum. Então, se uma confraternização ela tem uma estrutura, ela tem um planejamento, ela tem uma intenção, ela requer uma operação. Ela não é só É um simplesmente. dos maiores projetos das empresas. Da- Ela precisa começar a ser preparada no mínimo, lá em setembro. Cara, eu trabalhei numa firma, com todo respeito, eu não vou fazer referência do nome da firma, mas nós tínhamos 4 encontros anuais. 4 encontros anuais. Quem me conhece sabe que firma é essa. Eu não vou falar o nome para não fazer merchan. Mas assim, esses 4 encontros anuais, todos propositivos. Nós trabalhávamos as 3 categorias da empresa. Olha só, isso aqui já fica de dica para quem está acompanhando esse podcast aqui, que é um barato, principalmente com um especialista de recursos humanos, que sabe fazer isso muito bem, principalmente para o time da 77, que executa isso muito bem, né? Diga-se de passagem. Então, nessa empresa, nós tínhamos 4 encontros, 3 para tratar dos 3 segmentos que a firma trabalhava, ou seja, nós tínhamos uma confraternização para falar de um segmento de produto, nós tínhamos, depois de 2 meses, uma outra para falar do outro, terceiro, e no final do ano, uma confraternização onde eram apresentados os resultados da empresa e principalmente, doutora Lucélia, o que a empresa espera a seguir. Cara, barato. O que a empresa esperava de cada um daqueles que estavam participando da confraternização. Isso é uma confraternização, porque há uma troca de intenções. Cara, você concorda comigo que quando você vai para uma confraternização da empresa, você não está esperando ganhar um presente ou ter alguma coisa diferente, não é isso? Eu acho que, na verdade, Há uma talvez... gestão de expectativa de ambos os lados. O que talvez seria interessante ajudar em relação a isso, talvez seria mudar o termo, né? A palavra. Ao invés de, por exemplo, confraternização, usar, por exemplo, convenção, né? Eu, por exemplo, na minha empresa também eu tenho uma equipe, né? E ano passado a gente promoveu, ou melhor, esse ano, na verdade, a gente promoveu um encontro, mas a gente teve os 2 momentos. A gente teve um momento de convenção, onde era um momento focado para a gente discutir novos planejamentos, avaliar o que aconteceu no ano de 2023, ver o que foi bom, os nossos resultados e o que a gente pode fazer para melhorar no ano de 2024, né? Sim. Nosso planejamento, as nossas metas, De né? fato, o Então, papel, né? exatamente. Então, gerar uma interação maior entre toda a equipe. E aí, depois dali, a gente saiu para jantar. E aí foi uma confraternização tranquila e tudo. Que é uma troca, tudo né? bem. Exatamente, é uma troca. E o pensamento continua, ele só vai evoluir ali naquele momento de descontração, mas você não perde o foco. Não né? perde o Porque é foco. interessante que a empresa tenha essa estrutura para levar as pessoas a manter o foco. Já que ela, enquanto organização,
tem esse papel, né? Tem um papel social de ensinar para as pessoas a importância da estrutura familiar, de ensinar para as pessoas a importância de cuidar de si, de ter suas expectativas, de fazer o seu momento de introspecção, seja no que ela crê. Hoje a gente não entra no mérito, mas dela ver essa importância, dela priorizar os relacionamentos, dela saber a importância dos relacionamentos. Testes simples que às vezes a gente faz nas equipes, as equipes mergulham, né? Compram a ideia de cabeça, porque nunca, em nenhum momento da vida, foi feita aquele tipo de reflexão. Eu costumo dizer que nós, enquanto RH, a gente tem que saber essa importância. Tem pessoas que vão ter orientações ali que ela nunca recebeu em casa. É verdade. Que ela nunca recebeu dos pais, né? Que muitos nem têm estrutura familiar, mas a gente vai ensinar dentro da estrutura do ambiente familiar, da base familiar que a gente tem dentro das empresas de atuação, como que elas podem estar, né, tendo suas expectativas realizadas, mesmo não tendo tido uma estrutura familiar, que isso não é a justificativa para ela ser aquela pessoa desmedida, sem foco, sem objetivo na vida. Não, enquanto empresa a gente tem esse papel familiar. Então, se você for pegar uma boa programação de RH, você vai ver que do início ao final do ano, a gente desenha esse mapa de desenvolvimento das pessoas, né? A gente começa o ano trabalhando, vamos lá, projeto tem início, desenvolvimento e fim. Todo projeto tem. Então, projeto dentro de uma empresa, ele tem. O exercício empresarial da pessoa jurídica, ele se aplica a nós enquanto pessoa física, porque a gente também pega aqueles ciclos e aproveita para melhorar, e aproveita aquele conteúdo e traz aquilo ali o melhor para a gente. Então, o exemplo da convenção, das confraternizações, por sinal, nesse cliente que eu dei o exemplo, eu já estou fazendo, a gente já fez agora em 2023, no final, a segunda convenção. O modelo não muda e já saímos de lá com ideias para as próximas, e os colaboradores compram ideia, eles passam anos dizendo assim, olha, isso aqui é bom na convenção, olha, lembrei da convenção, né? Já mudou. E vem a família, já começou uma e vem cultura, a mulher. né? Já instalou uma cultura em relação a isso. E uma outra coisa que dentro da minha trajetória, só pra gente concluir aqui, fica muito a marca da família. A família, a mulher, o filho se sente apoiado porque sabe que o provedor vai ali, mas ele tem uma base ali. Né? Então, eu sempre tive a sorte de trabalhar em empresas que a maior parte, né, da minha vida profissional, a gente fazia esse papel do leque com a família. Do leque com a base. E eles também se sentem apoiados, Até muito porque interessante. o trabalho, né, ele acaba sendo praticamente uma segunda casa, né? Porque você passa mais tempo no trabalho muitas vezes do que em casa, praticamente. Então você tem que ter um ambiente amparado, né? Próprio para isso, né? Então, e aí, quando a empresa não tem essa estrutura, aí é fácil, aí você identifica fácil um lugar onde se fala o que não se faz. Porque o termo família ele só pode ser usado se ela proporcionar essa estrutura. E não se for aquela matança diária. E aí, não, beleza, nós somos uma família. Se você tiver funcionários e colaboradores indo trabalhar com aquele sentimento de tipo, ai meu Deus, mais um dia, Ave Maria, não aguento aquela pessoa, não sei o quê. E isso tudo, o gestor, né, o dono da empresa, o diretor, tem que estar a par e entender qual que é o sentimento que está gerando nas empresas. E isso vem de quê? De entender um pouco mais os seus funcionários, tem que conhecer, né? Essa é também uma grande habilidade dos líderes, é justamente buscar entender cada um dos seus colaboradores, saber os problemas que eles estão passando, ter esse conhecimento em relação a tudo isso daí. Uma das mais brilhantes ferramentas, que é justamente a pesquisa de clima, que é uma das que a gente sempre primeiro aplica. É outro termômetro muito bom para que vai nortear muito as nossas decisões, que vai nortear, na verdade, muitas vezes a metodologia que a gente vai escolher para inserir aquela nova identidade. O clima fala muito para a gente, subsidia muito a gente as nossas decisões enquanto consultoria de como trabalhar aquela mudança necessária para aquele ambiente. E fecha quando a gente faz o clima e o desempenho. Quando você avalia o clima, você está dando a oportunidade para o colaborador avaliar tudo que ele está recebendo. E quando você avalia desempenho, você está avaliando o colaborador diante de tudo que ele está recebendo. Eu sempre costumo dizer que não dá para fazer uma sem a outra. Não existe relação boa em que só um lado avalia, né? Então, tem que ter a riqueza, a abertura dos dois lados. Tem empresário que diz assim, que será? Fica preocupado com o que será que vai ouvir. O que vem naqueles comentários, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Na CETES, até para as palestras, a gente faz a análise de clima, né? E análise de perfil comportamental. Sim. Por que é importante ter essas duas análises, ou uma ou outra, para levar um conteúdo para o cliente, que é o que a gente faz na CETES, por exemplo? Justamente porque a ferramenta de
clima, né? Pesquisa de clima organizacional é o nome mais utilizado, mas tem empresas que dão uma outra roupagem, né? Mas justamente levantar o clima organizacional vai ajudar ele a entender o que que as pessoas estão achando, o que que elas também estão recebendo. Isso é promover justiça, que é um dos papéis do RH. Né? Enquanto profissionais de RH, a gente está ali com a proposta de oferecer um serviço na área de recursos humanos, uma das primeiras coisas é promover essa justiça. Eu vou dar a oportunidade da pessoa também dizer como é que ela está se sentindo. E nós vamos estudar essas informações para passar da melhor forma para o gestor. Tem que ser no melhor momento, tem que ver a maturidade dele, né? Tem que ver... algumas vezes isso é feito de forma estruturada, não se lança logo todos os achados numa primeira reunião, a gente vai maturando isso, trabalhando isso com ele para que ele possa realmente entender, primeiro, o objetivo da ferramenta, segundo, os achados, né, para ele, a gente espera sempre que eles tenham experiência positiva com o que eles vão ouvir da equipe deles, mas a gente sabe que na realidade nem sempre é assim. A gente vai falar ali coisas que muitas vezes são muito duras, mas que fazem parte também do processo dele de melhoria contínua. E aí a gente casa com a avaliação de desempenho, beleza? Pesquisei, tá aqui minha avaliação de clima, é isso que eu preciso fazer, vou fazer. Vou agora avaliar como que o desempenho dele melhorou a partir disso. E aí a gente vai estar proporcionando... Porque você acaba proporcionando um diagnóstico real completo, do que está pegando, real, né? O que está acontecendo, real. é isso aqui. Uma coisa não Teu time existe tá te sem a enxergando outra. desse jeito. Isso, uma coisa não existe sem a outra. Muitas vezes, há alguns investimentos que não são feitos é justamente por um ou outro entendimento distorcido que há pela falta da aplicação correta da ferramenta. Já teve até casos de cliente que a gente chega, mas mais uma pesquisa. Só que não é mais uma pesquisa a partir do momento que não é só a pesquisa. Ela vai gerar um plano de ação. Ela vai gerar o processar das informações é muito importante, né? O que é que você vai fazer com aquela informação? Muito mais importante do que você ter a informação é o que você vai fazer com ela. Né? E, Lucélia, normalmente quando você está prestando as consultorias, né, por exemplo, tudo, quem demite é você ou é o líder que joga? Já teve casos de eu demitir, mas já teve casos de a demissão esperar o líder imediato estar preparado para fazer. Porque esse é um dos suportes mais importantes que o RH tem que dar dentro das empresas, o suporte às lideranças. Demitir é um momento difícil. E quem está demitindo também é uma pessoa. Quem está sendo demitido é uma pessoa, mas quem está demitindo também. Às vezes é muito difícil para essa pessoa ter que tomar essa decisão. Né? É preciso que a gente, enquanto consultoria, garanta que todos os recursos, todas as opções, todas as cartas que a gente tinha foram utilizadas para isso não ocorrer. Mas não tendo como, o mais importante é preparar os líderes para esse cenário. É um cenário de mudança, é um cenário novo, muitas vezes é uma dor, né? Muitas vezes é uma perca para ele não queria, né? Mas preparar ele para não envolver o emocional, porque muitas vezes aquela demissão ela é necessária na busca por um resultado, e muitas vezes é importante levar a pessoa a entender que aquele resultado não é de outra pessoa senão dela. E eu quero aproveitar só para falar no papel do consultor, nessa parte de demissão. E eu trago aqui as duas visões, os meus 22 anos de CLT, estando do lado do funcionário, e agora os meus prósperos anos de consultor, estando do lado do consultor. O objetivo, que inclusive é o objetivo do RH, da consultoria de RH, é trabalhar a taxa de turnover, né, para que tenha o mínimo de desligamento possível. Uhum. Enquanto consultor, ele praticamente nunca demite, né? Eu costumo usar essa fala, né? Cara, o consultor de fato, ele não demite, sabe, Ivan? Não é isso, Lucélio? O consultor, ele não tem esse poder de chegar e dizer para a empresa, olha, você tem que demitir isso aqui, não existe isso. Só que o consultor tem muitas informações, né? Ele é bem munido de informações técnicas precisas. Transmitir essas informações. E não é demitir para gerar turnover, mas é ajustar as rédeas e apresentar as informações para que quem vai fazer o gol para o nosso centroavante lá, que é o tomador de decisão, ele ter a real, né, certeza de que está tomando a decisão certa. Isso. E aí a Lucélia trouxe um negócio muito bacana, sabe, Robervan? Beleza. Segundo todos os dados e fatos e amostragem que vocês na consultoria levantaram, esse funcionário, eu estaria numa curva de acerto muito grande se eu desligasse. Porém, eu não quero demitir o cara. Eu tenho um carinho. Ele tem sempre o poder de decidir. Né? A gente sempre vai deixar
o Mas gestor só para confortável concluir com esse isso. pensamento que você vai ver que é muito bacana, até a sua interseção da sua experiência vivida é que mesmo com todas essas informações técnicas, mesmo provando que tem que haver uma mudança naquele setor, que não é a pessoa, e sim o setor e a demanda, né? Sim, Processo, setor e demanda. Mesmo com todas essas provas, o consultor, ainda assim, ele não recomenda de fato a demissão direta, sabe, Robervan? Não é isso, Lucélia? em último caso. Cara, é o extremo mesmo, entendi? E vou lhe ser sincero, tem alguns funcionários que querendo aproveitar a consultoria, o cara já tem uma queixa com a empresa, o cara já quer se desligar, chega muito demais, todo dia chega no consultor, pai, dá uma força aí, cara, a gente não tem esse poder, a gente não faz isso. Mas onde é que eu quero chegar de fato? É que além de entregar todos os dados, fatos, preparar o tomador de decisão, Uhum. nós vamos preparar o tomador de decisão. Porque aí ele que não é uma questão de convencimento, de jeito nenhum. Não tem nada a ver com convencimento. É uma preparação mesmo, cara. Você é o dono da demanda, processo, situação. Os fatos são A, B, C, D. O que você vai fazer? Entendeu? Então ele passa por um. Eu não vou falar aqui para. Não cabe nesse fórum falar, mas há uma técnica de preparação para isso, né, Lucélia? Sim. A gente usa muito bem isso. E nesse ponto de vista, quando você se deparou no momento que você viu que aquilo ali não servia mesmo para a empresa, você tinha que preparar o cara para resolver lá. É importante esse papel da preparação, porque hoje em dia a gente vê que tem muitas emoções envolvidas. Eu costumo dizer que até na contratação. Total. Aí a gente tem que. É uma coisa que eu me trabalhei muito as habilidades, porque meu perfil se envolvia muito emocionalmente com as situações, então eu tive que fazer capacitações, cursos, me preparar para separar, né? E fazer eles entenderem que em algum momento precisa separar. Então, eles têm que ter essa maturidade, levá-los a essa maturidade. Algumas vezes, diante de todos os dados, a gente vê que é a opção mais acertada. Mas será que ele está preparado? Às vezes nem vai acontecer, porque ele não tem como preparo para fazer isso. Ele não tem como se ver sem aquela pessoa naquele momento. É uma questão de estrutura dele, né? E como a decisão vai estar sempre com ele, e a gente meio que tem que trabalhar com o resultado, com o resultado da decisão dele. Que o que ele fizer vai nortear nossas próximas decisões enquanto consultoria. Até né? porque também, quando o empresário está nessa situação, praticamente é como se ele tivesse refém do funcionário. E acontece muito. Tipo, muitas vezes o cara tá lá, ele não quer demitir, ou então, sei lá, tem um funcionário que é muito bom lá, que tem uma demanda, o cara tem um resultado, carrega o resultado da empresa praticamente nas costas, né? Uhum. E o cara é praticamente refém. E se ele não tomar uma posição e uma visão, ter uma visão de que, cara, ou você coloca outros funcionários muito bons igual, ou no Você dia que não esse cara te avança. deixar, você vai ficar em maus lençóis. E aí é onde vem o empresário, né, o gestor, sei lá que seja, ter a visão, né, de entender que Uhum. não é um bom, porque aquela coisa, é muito melhor você ter vários vendedores medianos, mas que são consistentes, que geram resultados, do que Sim. um destoante, né, um melhorzão lá, top, bate todas as metas e outros que não estão tão bem. Por quê? Se você tem todo o teu resultado com, sei lá, 70% concentrado apenas em um vendedor, você está em maus Tem alguma lençóis. coisa errada. Porque no dia que esse cara resolver te deixar, e Uhum. aí você fica nas mãos do funcionário. E aí vem da questão do cara ter a visão estratégica e dizer, cara, o controle da minha empresa, né, o resultado da minha empresa está nas minhas mãos. Então, se está nas minhas mãos, eu preciso entender que essa situação não é uma situação favorável para a minha empresa. E isso é uma situação que leva muitas consultorias para dentro das empresas. Quando a gente investiga o cenário, muitas vezes, né, está acontecendo isso. A pessoa, na verdade, não consegue ver porque existe ali chame do que quiser, ou um favoritismo, ou alguém que se destaca, que tem o resultado na mão e que de certa forma, tem direcionamentos a partir desse resultado. A gente pode usar várias expressões, né? Porque algumas vezes o funcionário sabe disso, né? E aí a relação fica muito amistosa com a gestão. Então, a gente, enquanto consultoria, tem que trazer ao entendimento dos dois o cenário atual, começando pelo gestor, começando por quem está contratando o serviço. E não deixa de ser favorável para ele. Bom, ele vai crescer, ele vai entender que não encerrou ter um profissional, ter uma pessoa que se destaca, não é o cenário ideal.
ele vai ter que aprender a divulgar essa visão para mais pessoas, ele vai ter que trabalhar mais confortável, né? Porque por conta disso também, tem pessoas que não trabalham de forma confortável, não estão confortáveis. Para ele, gestão é um peso, para ele, empreender é um peso. E um dos trabalhos, um dos objetivos da consultoria é tornar essa jornada mais prazerosa, tornar essa jornada mais amistosa, positiva, né? Que as pessoas tenham prazer de empreender, não empreendam também só pelo retorno financeiro. Exato. Inclusive, era uma coisa que eu estava até conversando ontem com um amigo meu, né? Que a gente falando que às vezes tem perfil de vendedor, por exemplo, que o cara só quer vender. O cara não quer liderar. Então, tipo, ele tem um perfil de vendas, ele tem um perfil de fechar e tudo, mas se for colocar aquele cara para evoluir para um termo de liderança, Não aí ele não vai encaixar muito bem. Ele Eu não já, vai conseguir, já me porque. deparei com E essas muitas vezes o situações. cara não quer assumir, mas o gestor quer colocar ele. Porque a maioria das lideranças que a gente tem hoje nas empresas é formada por pessoas que eram bons colaboradores, bons executores. Você falou bem esse exemplo, existe muito isso. Eu já fiz processo seletivo internamente, né, na minha jornada enquanto seletista, e de RH de empresa, e a pessoa depois chamou e disse que não queria mais a promoção. Né? E uma das coisas que a gente sempre enfatiza, olha, papel de liderança, você vai ganhar um pouco mais, mas as responsabilidades superam, né? Eu costumo dizer que é desproporcional. Então, amadurecer as lideranças para saber que não é só ganhar um pouco mais. E os profissionais que querem ser líderes de fato. Muitas vezes a pessoa, nesse cenário que você falou, ela está acomodada, ela está ganhando ali o dela, ela sabe fazer, ela garante o resultado, ela está confortável dentro daquilo e algumas vezes ela nem quer aquela mudança. Ela não quer aquela liderança, para ela representa mais responsabilidade, para ela representa, eles gostam muito de usar a expressão assim, dor de cabeça, não quero ter dor de cabeça, né? Exato. Ele é muito bom ali na gestão da rotina dele, mas se pensar em fazer gestão da rotina de outras pessoas, até porque muitas vezes, quando eles são pares, hierarquicamente falando, ele sabe que um ou outro dá aquele trabalho para o gestor, né? Empaca ali o trabalho do gestor, não concorda com a liderança e ele não deseja aquilo para ele. Então, existe muito esse cenário. Isso a gente só consegue resolver dentro de um ambiente colaborativo, mas implantando a colaboração de forma dinâmica, de forma prática, atribuindo, dividindo responsabilidades, dividindo a responsabilidade pelos resultados, para que a gente possa realmente ter um ambiente em que todos têm visibilidade, mas não dependendo só do resultado que trazem. Né? Se eu te Pensando nesse perguntar- cenário, Desculpa. pensando nesse cenário que a gente está falando, o perfil do cara que ele é mais só para vender e tudo, ele não está muito afim de liderar. Quais seriam os perfis dominantes dele, as duas letras lá por exemplo, pensando no DISC? Pensando no DISC, acredito que pode ser dominante influente. É mais um D e um I, né? E Mas aí, quando só ele parte que pro líder, ele seria mais Posso tendenciado ajudar? para qual? Eu posso ajudar? Claro. Porque, primeiro, que ela trabalha comigo, segundo, que eu também sou analista de perfil comportamental. Só quero dizer o seguinte: que aí tu entrou na minha área de vendas, e aí eu amo, né? Cara, ó, o cara que vende bem, o cara que traz resultados hoje, o perfil que a gente mais busca para o vendedor, é um cara realmente influente e, por incrível que pareça, que tenha um belo traço de conformidade. Por quê? Claro, olha, quem está assistindo a gente aqui pode... mas como que o cara vai ser conforme, influente, se o cara... Gente, ó, a venda hoje, ela transpassa muito pela capacidade emotiva de você apresentar um produto com energia certa, na medida certa, emoção, influência, mas ela se fecha na conformidade de uma proposta bem instruída, bem apresentada. Vender é isso. O vendedor contemporâneo hoje. Por que que eu falo do influente conforme? Porque olha que para vendas, todo mundo ia esperar que eu falasse de dominância e influência, né? Ou então, influência, dominância. Mas por que que eu falo influência e conformidade? Porque venda é tratar com gente, tratar com pessoas. E eu estou falando de expert em vendas. Eu não estou falando do cara que vende pela internet ou que vende vendas transacionais, trocar dinheiro por produto. Não, fica ali atrás do computador. eu estou falando do vendedor contemporâneo, o cara que tem a capacidade de se apresentar uma proposta bacana, depois defender a sua visão, né? E contudo, fazer com que isso se contorne em negócios. Então, desculpa,
eu vou pedir que você fale o perfil que você entende, claro, mas é porque vocês estão entrando na minha esfera. E eu nas vendas lá na 77, Ele nós domina. dois, não, a gente conversa muito sobre isso, cara. Sim, sim. Olha, e aí a gente vai muito no viés do cliente, sabe, Do Roberto? cliente. Cara, ó, veja bem, para mim evoluir, porque quem vai evoluir as vendas lá no final das contas sou eu que vou meter pilha no Responder gerente, pelos a estratégia. indicadores. É construção do indicador Construção dele, do então. indicador meu puro. Cara, aqui um vendedor que foi influente ou influente dominante, ele vai atrapalhar, porque ele vai chegar falando e vai querer que as coisas sejam do jeito que eu tomei a palavra aqui, né? Ó, cara, vou dominar a situação porque os caras estão mexendo na minha praia, não é isso? Mas não, a gente quer que seja um cara que, pelo menos os clientes que a gente trabalha hoje estão muito tendenciados a esse vendedor, que é um cara influente, porém um cara conforme, um cara que analisa, faz uma proposta, apresenta com coerência, traz resultados. Eu Me até queria desculpa entrar trazer na sua fala, tá? Não, eu até queria trazer um acréscimo a essa fala, que a gente tem que entender. Nós falamos que, na verdade, a pessoa ela pode ser o que quiser a partir de quando ela conhece o seu perfil. É isso aí. Então, eu posso ser um conforme, que ele, às vezes, é tão analítico e tão sistemático, que ele chega, às vezes, a ter um quesinho de, como é que eu dizia? Pessimismo. Mas eu posso ter uma pessoa com essas características que tem foco, tem um resultado e tem treino para isso. Quando eu falei da estrutura que está por trás dentro de uma empresa, é porque isso impacta diretamente. Eu posso, enquanto empresa, a partir do momento que eu sei o perfil do meu colaborador, eu posso investir e para ele me dar o resultado que eu quero. Isso vai puxar mais de mim, eu vou ter uma sobrecarga maior, uma mão de obra maior, mas eu posso conseguir o meu resultado e eu posso levar ele a conseguir o resultado que ele quiser e que a gente alinhar, né? Então, a gente falou aqui que o que eu respondi a sua pergunta era mais o influente dominante, mas eu posso ter pessoas que comunicam muito, mas que não comunicam bem, uma boa imagem. Então, assim, tudo passa pelo que eu busco dela, tudo passa pelo preparo que elas vão ter. Até porque hoje a gente chega enquanto consultoria, a gente já acha um cenário. Então, a gente tem que dar uma solução em cima daquele cenário. A gente nem do RH esse papel de, não, demite todo mundo, contrata todo mundo aqui com o perfil ideal. Não, não é, fora de cogitação isso, mas passa muito mais pela gente ter que criar soluções para esse ambiente. Então, assim, eu tenho um cenário de venda mais estável, eu tenho ali aquelas pessoas mais estáveis, mais planejadoras, que não estão tão alinhadas com o mercado dinâmico e tal, mas eu posso dar ferramentas para que elas se adaptem a esse mercado, a esse cenário, certo? Quando a gente contrata certo, só para finalizar, a gente só quer um resultado mais rápido. Mas, de repente, o melhor resultado, ele pode não estar tão rápido e tão acessível, mas eu posso buscá-lo. E agora a gente a gente falou muito no âmbito mais do relacionamento consultor-empresário, né, e as gerências, né, em si. Sim. Para a gente passar conversando, por exemplo, imaginando que tem pessoas também nos assistindo aí que são, talvez estejam do outro lado da mesa, né, como funcionários, como colaboradores ou pessoas buscando uma oportunidade ideal para elas. Quais são as características principais, assim, normalmente que são mais avaliadas, mais bem valorizadas dentro da empresa ou enquanto consultoria que vocês colocam para a empresa que deveriam ter dessas pessoas? O que você poderia passar como se fosse um aprendizado para quem está assistindo, que está em busca de uma oportunidade que deveria investir em melhorar essas habilidades? Interessante essa pergunta, porque a gente pode dizer aqui várias palavras que até são clichês e que as pessoas respondem muito. Eu sou muito isso. Eu sou muito aqui. Por exemplo, eu sou muito empático, empatia, liderança. E liderança não é só quando você é um líder de equipe. Você pode ser uma pessoa que, de forma nata, você toma a iniciativa das coisas, proatividade. Né? Hoje a gente quer muito, as empresas buscam muito esse profissional proativo, e o proativo não é aquela pessoa que acumula várias funções, é aquela que termina as suas tarefas e ela já não espera um novo direcionamento, ela já desenha um formato de trabalho dentro do que ela entendeu que é a missão do cargo, que é muito importante lá nas descrições do cargo, a gente gosta de colocar a missão. E sempre que a gente chega assim, eu pergunto para o colaborador se ele sabe a missão. E muitos não sabem. Mas quando ele sabe a missão do cargo, ele desenha uma estrutura para ele entregar o que ele sabe que esperam dele, e dentro de uma habilidade chamada proatividade. Ele não espera, ele vai ali, ele se qualifica, ele procura conhecimentos adicionais, e a gente percebe muitas vezes isso, né? E até em processo seletivo, a gente vê o candidato dizer eu sou proativa, e a gente faz uma pergunta que a resposta não casa com quem é proativo, né? Mas proatividade, empatia, liderança, gestão do tempo, né?
pessoas que costumam otimizar o seu tempo, que costumam ter medidas de asseio, né, mental, e que tem momentos de autocuidado, que valorizam as relações, então a gente vai percebendo dentro da conversa que a gente tem com as pessoas, essas competências, né? Claro que se você for selecionar e recrutar um líder, é diferente. É claro que o nível de exigência vai ser bem maior. Mas hoje, um profissional, né, que atenda, que esteja aberto para as mudanças do mercado, para as mais diversos tipos de empresa, para o resultado que a empresa quer dar, ele tem empatia, proatividade, ele se comunica bem, ele procura desenvolver a sua comunicação, não só no sentido de falar muito, mas como eu falei, de falar o que é necessário, de falar na hora certa, de se posicionar, né? Eu costumo dizer, quando a gente está conversando assim com os candidatos, que parece muito básico, mas a pessoa precisa saber falar um pouco dela, precisa passar segurança para o recrutador, que ela sabe quem é ela, que ela sabe seus objetivos, sabe que ela sabe o que ela quer com aquela vaga de emprego, para que a gente, muito embora a gente tenha ferramentas para isso, identificar se a pessoa não quer só se recolocar e de repente até manipula ali algumas respostas, simplesmente porque ela quer se colocar, ela não está vendo que de forma nenhuma a identidade dela casa com a identidade daquela empresa, ela não procurou ver no mercado, ela não procurou saber o que é que acontece dentro daquela organização, então fica uma tarefa a mais para o recrutador identificar isso, né? Quando você está recrutando, por exemplo, para vendas, né? Quais são algumas perguntas que você poderia dar de exemplo que são, às vezes, até cruciais, assim, para tomar a decisão se a pessoa vai entrar ou não? E modelos de resposta, por exemplo, você já recebeu que diz, putz, esse daqui respondeu bem. Você consegue lembrar de um exemplo, assim, que poderia dar para gente? Uma coisa que a gente observa muito é como a pessoa lida com as objeções. O nível de otimismo que ela mantém, de persistência que ela mantém nas respostas e no histórico que ela traz. Porque a venda ela não é um processo simples, né? E é uma habilidade que todos nós devemos ter. Mas principalmente como ela lida com as objeções e como ela se prepara, como ela busca seus resultados, fala muito a respeito de um bom vendedor. Legal, sabe o que é? É que um grande desafio para o vendedor é contornar as objeções do cliente, né? Então, se por acaso o cliente está ali e traz uma objeção sobre teu produto, serviço que não tem nada a ver, ou que é completamente fora do real, enfim, e se esse cara na entrevista ele contorna facilmente, eu já participei de entrevistas onde o entrevistado ele apresentou os produtos daquela empresa que ele estava participando de maneira tão genial, tão bacana que sinceramente, para mim, eu disse, não, esse cara não precisa falar muito, não. Eu já tô com esse cara, já estamos juntos. Eu quero esse cara aqui com a gente. Entendeu, Robervan? Acho que até ajudando na resposta, né, Lucélia? Acho que sim. a preparação para uma entrevista ela é fundamental. Então, quem está assistindo a gente, cara, você vai fazer uma entrevista de emprego, vou te dar uma dica aqui, cara. LinkedIn, site da empresa. Pô, isso é tão clichê falar isso, né? Mas ainda tem gente que vai para entrevista sem o mínimo de preparo. Pesquisado Mínimo nada, sem não sei que pesquisar empresa nada a respeito da empresa. E aí que eu falo que o perfil do vendedor tá muito atrelado a isso, cara. Um cara mais curioso mesmo, um cara mais, poxa, apego ao detalhe mesmo. Enfim, olha, eu fico muito feliz aqui com o nosso bate-papo. Foi um prazer receber a Lucélia Vaz, tá ao lado do Robervan Paz, né? Essa sinfonia fonética aqui parecida. Mas é isso aqui que é o Mente Produtiva, né? 2 vezes no mês, sempre às quinta-feiras, ou seja, a cada 15 dias a gente vai estar trazendo aqui para você que nos assiste no nosso canal do YouTube essa conversa maravilhosa, exponencial. Não é isso, Robervan Paz? Eu tenho um último questionamento para a gente estar caminhando para o nosso encerramento. Lucélia, nessa busca por pessoas, né, por exemplo, né, a gente percebe, eu tenho esse sentimento, né, de que tá um pouco difícil às vezes da gente conseguir pessoas para trabalhar praticamente, porque assim, eu andei buscando, fazendo um seletivo também para no último ano aí, por exemplo, buscando uma pessoa para, por exemplo, cargo de vendas, né? Sim. E aí quando a gente buscava as pessoas, aí chegava um pessoal meio, tipo, sem saber para onde ia, a gente faz, não, venda e a pessoa, aí a gente vê, aí a pessoa começa a vender. Aí logo, sei lá, uma semana, 2 semanas depois, a pessoa já tá, não sei o que, já não tá sendo. Cara, tá difícil a gente conseguir, às vezes, pessoas boas, né? Pessoas que realmente estão dispostas a pagar o preço. Isso foi um sentimento que eu tive, né? Eu não sei se realmente tá assim. O que que você sente hoje do mercado nessa busca, assim, por talentos? Nas mais diversas vagas, a gente encontra muita dificuldade para achar o profissional.
habilitado. Eu ia entrar nesse mérito do preparo até a partir do currículo. E é um conteúdo que tem demais na internet, mas as pessoas continuam sem Não tem nem a observar. iniciativa de olhar na Isso, internet e buscar um conhecimento isso. sobre isso. Eu acredito que eu já ouvi posicionamentos até de recrutadores. Não precisa você ter muito asseio com esse currículo. Não, deixa aqui que a gente não olha mesmo. É assim, é um pensamento dele. E a gente tem que ter muito cuidado quando expõe esse tipo de pensamento, que é um pensamento dele. Né? No Que não é de todos normal, os que não é de recrutadores. todos os recrutadores. No normal, a gente tem sim que avaliar. O cuidado que aquela pessoa está tendo com aquele currículo, o preparo, já me diz algo sobre ela. Né? Porque a gente entende que tem até uma máxima aqui que eu vou falar que é da neurociência, que a forma que a gente faz uma coisa, resolve uma coisa, é a forma que no final das contas a gente resolve todas as coisas. Então, se a pessoa não tem o menor asseio em fazer um currículo, em se preparar para a entrevista, a vestimenta na hora da entrevista, o cuidado de falar, com o que vai falar, eu posso estar fazendo uma contratação que não é a assertiva, né? Então, quando esse recrutador se posicionou, eu vejo um cuidado na hora da gente se posicionar, porque eu não posso desestimular. Eu tenho que levar sempre as pessoas à excelência. Melhore, faça, use Canva, use a ferramenta que for, pague um aplicativo desse, pague uma mentoria, pague uma orientação profissional, já que você não dá tanto. Tem pessoas que não dão tanta credibilidade para conteúdo que está ali gratuito, disponível, mas tem a iniciativa de fazer um investimento na sua carreira, de se apresentar bem, porque já fala algo. Não é tudo, mas já fala algo sobre o E candidato. engraçado que, assim, uma coisa que você falou aí é que realmente é algo incrível, né? Do jeito que você faz uma coisa de uma maneira, você faz as Faz outras, todas né? as outras. E aí, realmente é um conceito da neurociência, né, da PNL. E aí eu lembrei de uma coisa, cara, acho que minha mãe é meio expert em PNL, né? Que ela me dizia um ditado desde pequeno que falava assim: costume de casa, vai à Vai à praça. Você já praça. escutou essa? Sim, Porque sim. realmente é muito verdade isso, É né? muito Porque, verdade. e aí, quando eu estudei, né, e entendi esse conceito pela PNL, né? E existe realmente uma das leis da PNL que fala que é isso, que todo comportamento ele tem um padrão. Existe um padrão comportamental. O comportamento ele é uma programação. Uhum. Então você repete ele do mesmo jeito que você repete em casa, você vai repetir em qualquer outro lugar. Então na hora que a gente está recrutando, por exemplo, né, como você falou aí, bem falou, uma das coisas que é bem vista, né, inclusive para você que está assistindo, que está em busca de uma oportunidade, preste atenção, porque tudo é avaliado. Tudo é observado. Então, Exato. a forma como você leva um currículo lá, se você leva um currículo que é somente o preto no branco ali, tudo bem, o simples, beleza, dá pra passar. Às vezes tem gente, cara, às vezes tem gente que bota uma foto lá, uma foto toda. Cara, se a foto tá ruim, nem bota. Né? Porque. Mas uma foto legal já muda É, o seu mas impacto, já tem diferencia, um já chama detalhe, tem um atenção, detalhe entendeu? que você está falando de comportamento, que eu acho que a Lucélia deve concordar, que é o comportamento empreendedor hoje também. Isso tá ligado direto Sim, nessa captação de talentos para os negócios. Então, por exemplo, as pessoas com a entrada do MEI, com a facilitação do empreendedorismo, que de fato é um barato, é isso mesmo, esse é Fantástico. um caminho maravilhoso a ser seguido. É, e isso tirou, assim, um pouco aquelas pessoas talentosas que elas sabem, conhecem muito de si, que elas sabem que têm a capacidade de criar produtos, vender produtos, levaram elas para a carreira solo. Então, no que se trata de montar times de vendas hoje, a sua pergunta foi sobre vendas, e aqui nos encaixa muito bem que é uma expertise nossa, né, que a gente vive isso no dia a dia, encontrar talento de vendas, a gente disputa com o mercado do MEI, certo? Quando a gente quer contratar CLT. Uma outra estratégia que a gente leva hoje para os nossos. Quando o cliente de distribuição, eu digo muito para o cliente o seguinte, cara, por que você quer contratar CLT se você pode ter um bom RCA? um E um representante RCA, comercial, né? representante comercial autônomo, é um baita de um vendedor, empreendedor, tem PJ, né? Uhum. E fica mais. Não é que seja fácil. Talento é talento, vai ser sempre difícil de encontrar talento. Mas alivia mais o caminho nesse comportamento novo que nós estamos De vivendo mercado, é. de mercado. Concorda, Lucélio? Sim, Eu sim. vejo, eu tenho um sentimento a respeito dessa questão, né? E isso vem muito, eu não sei, às vezes é até cultural isso, né?
às vezes é da localização, né? Da localidade, né? Por exemplo, Tem que isso às também. vezes tem Tem a essa parte cultura cultural que influencia que, mais. por exemplo, aqui, por exemplo, eu sinto muito isso, que as pessoas não buscam ter um autoconhecimento maior, acham que é simplesmente fazer de qualquer jeito. Ah, não vou me preparar não, eu vou só procurar um emprego e pronto. Aí não investe em querer buscar um conhecimento novo, ou sei lá, nem que seja olhar no YouTube da vida, alguma coisa do tipo, procurar, porque, cara, a quantidade de curso gratuito que tem no YouTube, se você entrar no YouTube lá, vai ter alguém ensinando como fazer um bom currículo, como responder boas perguntas na hora de uma seleção, tem mini cursos lá gratuitos, de fácil acesso, mas e aí? Você busca lá a pessoa para poder trabalhar. Quando vai ver, a pessoa nunca nem pesquisou nada disso. Não pesquisou nem sobre a sua empresa, para caso você queira perguntar para ela algo sobre a sua empresa para ver alguma coisa. E aí fica digamos assim, o recrutador ou até mesmo o empresário que está buscando a pessoa, às vezes ele está quase desesperado, né? Acaba que ele coloca uma pessoa meio despreparada, porque É. é o jeito, porque só tem essa, Com a vou esperança de contratar essa, preparar, né? com a esperança de que ela melhore, né, e tudo, e aí vem aquela dor de cabeça que Com a você esperança até coloca, de investir no aí cara você e preparar o investe, dá cara. treinamento e tudo, 2 meses depois a O cara pessoa vai diz, para ah, não, concorrência. sai, né? Ou vai para Ou concorrência. vai pra Quando não vai concorrência, para ou não tá concorrência. dando resultado, entendeu? É ruim. Mas é algo que, infelizmente, faz parte do processo, né? Até você realmente encontrar uma pessoa Sim, que tenha realmente, que gere resultados, né? E sim. tudo mais. Como é que tá, Lucélia, essa gestão de expectativas sobre o que tem no mercado e a demanda a ser contratada? A gente tem uma expectativa que as pessoas realmente escolham os conteúdos corretos, busquem autoconhecimento. Existe muito estímulo a você estar melhorando todo dia. A gente vê que existem muitas palestras. Tem pessoas que entenderam isso e fazem disso conteúdo e disponibilizam esse conteúdo de graça. Então, a expectativa da gente é que as pessoas tenham esse olhar, que esse mundo melhor, essa situação melhor, essa condição melhor começa nela. Começa naquele momento que ela tem essa iniciativa de investir, de fazer aquele investimento, porque ela vai melhorar. Eu até penso assim, que melhoraria muito a vida do recrutador em si. A sobrecarga fica toda para a gente decidir o que fazer. Muitas vezes, direcionar o candidato. A gente recebe candidatos sem foco, né? Cara, Perdidos. olha, desculpa, eu me lembrei de uma coisa que eu conversei com você no telefone essa semana. Eu vou Sim, compartilhar aqui porque eu acho que vale muito a pena a gente tocar sim. nesse assunto. A Lucélia falou assim para mim, Alencar, você acredita? Eu com todos esses anos de RH, você lembra dessa fala? É um barato a gente A gente compartilhar troca isso. muita experiência. Alencar, eu com todos esses anos de RH, com toda a minha formação, toda a minha preparação, hoje, cara, você acredita que eu tenho uma colega que entrou no curso de RH e já está na rede social se vendendo como headhunter, como especialista de RH, essa Consultora. pessoa consultora. Aí, Nem concluiu o curso, né? entende? Aí é isso aqui que tá o perigo, sabe, Robervan? Tem Talvez muita ela deveria gente. estar na área de vendas e não de consultoria, que ela já está Entendeu, sabendo se cara? vender já no negócio. Cara, aí isso também é perigoso demais, porque tem muitos bons vendedores não construindo o processo, não concluindo formações mesmo, não buscando fechar, né, aquele ciclo. Isso é perigoso. Você quer comentar sobre isso? Você lembra? Eu acredito que é porque hoje, até por conta da diversidade de conteúdo, alguns de nós estamos muito superficiais. A gente não mergulha Verdade. no que a gente É faz. verdade. E a gente não aplica essa intensidade no que a gente faz, talvez apostando em muitas coisas, menos na gente mesmo, né? Vendo. Eu acredito que entra aí o positivismo tóxico, que às vezes o vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Só que o vai dar certo, ele requer preparo. Ele requer. Tem muitos de nós que estamos exercendo a consultoria, a gente tem uma vida, né? Toda uma história, uma trajetória, né? Processos pelos quais a gente passou, que a gente tem um meme, né? Quem busca o resultado suporta o processo, alguma coisa assim. Porque é o processo. O que a gente traz são soluções práticas. Eu costumo dizer que eu tenho visto que o nosso conteúdo é muito prático. A gente leva de forma prática o que e as empresas têm carência disso. Existe muita teoria, né? E com certeza, muita superficialidade. Então, eu acho que isso faz um pouco parte desse contexto, né? Em que a gente tem cada vez mais que se autoafirmar e procurar realmente se preparar e ver que vale a pena. Vale a pena mergulhar, vale a pena o processo, né? Vale a pena você comprar aquela ideia. É uma profissão apaixonante, eu acredito que como tantas outras, mas desenvolvimento humano você faz em qualquer área da sua vida. E você precisa comprar a ideia de que o ciclo não fecha quando você faz bem o que você faz, mas quando você leva as pessoas a fazer bem, tão bem quanto você faz.
Então, aí o ciclo fecha. Aí você tem um leque, realmente um mar de oportunidades diante de você. E é mergulhar. E isso deixa a gente pensativo, né? Mas com certeza vale a pena mergulhar, vale a pena se preparar todos os dias e entender que esse resultado ele começa mesmo na gente, né? É isso aí. A busca pelo autoconhecimento, melhorar a inteligência emocional, que isso é uma das coisas que a gente trabalha muito, né, dentro dos nossos treinamentos que a gente faz, né, de inteligência emocional, cara, e assim, seria tão maravilhoso se as pessoas tivessem um pouco mais com a mente aberta para esse tipo de assunto, porque já imaginou se você recebesse tanto empresários, né, por exemplo, que já passaram por algum tipo de treinamento de inteligência emocional, de autoconhecimento, ou até mesmo pessoas que estão em busca de oportunidades e que já passaram por um tipo de processo de impacto emocional assim, que seria muito mais fácil, né, do que você simplesmente receber às vezes pessoas meio, digamos assim, cruas, né, que elas não estão simplesmente sem saber para onde que elas vão, estão procurando alguma oportunidade para ganhar dinheiro e sem para querer se achar, né? Mas é que às vezes inteligência emocional não tem. E eu acredito que isso é uma das coisas que está faltando muito, às vezes, dentro das empresas, é trabalhar um pouco essa parte de inteligência emocional. E eu vejo que vocês, dentro da consultoria de vocês, também têm focado em levar essa mensagem, né? E, inclusive, se precisarem de ajuda nisso daí, podem Com chamar, né? certeza, Sim, A gente está aqui disponível para isso. com certeza. Uma das formas mais brilhantes, eu acho, de tocar as vidas das pessoas é empreender. Você precisa entender que É verdade. empreender é uma jornada incrível e é uma das melhores formas de você influenciar a vida das pessoas, de levar todo o seu bom conteúdo, todas as suas boas intenções através de um estudo e de uma estrutura, né? Cria essa persona que não só ganha dinheiro, mas que desenvolve as pessoas. Empreender é fantástico, né? Maravilha. E aí, Alencar, dentro disso, cara, empreendendo aqui a nossa jornada de contribuir com as pessoas no conteúdo, a gente vai ficando por aqui, né? eu ia perguntar justamente se você ainda tinha mais um Não, a gente questionamento, vai ficar por se a aqui, gente acho está que tudo foi ok. barato Bom, essa conversa. então eu acredito que para você que está assistindo aí, que é empresário, que é gestor e vê que tem alguma necessidade, precisar também de consultoria aí, nós temos aí o pessoal da 77 também, procura lá, que eu tenho certeza que eles vão poder ajudar, a Lucélia aí fazendo um ótimo trabalho aí de consultoria. E fica à vontade, né? Comenta aí nas redes sociais. Se você tiver qualquer dúvida também, fala com a gente aí. Segue lá os nossos arrobas, né? Genivaldo Alencar, underline, né? Eu acho que é assim. Genivaldo Alencar Underline. E Robert Word, né? Que seria o meu. Ou procura lá Robert Van Paz que você também vai achar. Então, tem muito conteúdo legal vindo por aí, tá certo? O arroba da nossa querida convidada é? Arroba Ela e Lucélia Vaz. Muito obrigado, Lucélia, pela sua Eu que presença. Eu agradeço. acredito que foi um bate-papo bem interessante, né? Enriquecedor, né? Sobre essa área, que é muito interessante a gente passar de conhecimento tanto para os dois lados. E foi um bate-papo bem gostoso aí. O que você achou, Genivaldo? Eu achei maravilhoso e pedi para as pessoas para inscreverem-se no nosso canal, né? Que vão estar sempre recebendo a cada 15 dias, na quinta-feira, às 19h30. A gente está aqui no canal do YouTube compartilhando conhecimento com vocês. Cabeça boa, coração forte, espírito vencedor. Aqui, ó, mente produtiva para você, tá? Um grande abraço. Tchau! É isso aí. Se inscreve aí para não deixar passar, viu? Grande abraço. Tchau, tchau. Até mais.